Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Hebreus 11, versículo 1 diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, né? A fé é a certeza, é a convicção. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou sua oferta. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Jesus, porque nós reconhecemos que o Senhor é bom, o domínio está nas mãos do Senhor, o Senhor tem o controle sobre todas as coisas, e nós nos sujeitamos ao Senhor neste momento, Deus, porque nós queremos ouvir a Tua voz, queremos compreender com clareza, queremos absorver, ó Deus, um entendimento novo nessa noite, a ponto de nós sairmos aqui convencidos pelo Teu Espírito a viver o que o Senhor vai nos ensinar, em nome de Jesus. Usa-me, Pai, com graça, por amor ao Teu nome, e que o Senhor seja exaltado sobre este lugar e sobre cada casa que está cultuando conosco, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre convicção, mais fé em Jesus. Os dias têm sido maus, as dificuldades, se nós olharmos o noticiário, nós vamos ver que o que está por vir talvez não seja melhor do que o que nós temos vivido. Então Deus me deu essa palavra, que eu e você precisamos ter convicção. O que é convicção? É você não ter dúvida, é você ter certeza sobre algo, é você já ter sido convencido a respeito de alguma coisa. E quando eu meditava essa palavra, eu comecei a pensar, eu acredito que todas as pessoas têm fé, todas as pessoas têm algum tipo de fé, né? Aquele que crê lá no curandeiro, no benzedor, né? Em outros tipos de ensinos fora da Bíblia, são fé. Mas Deus quer que eu e você tenhamos mais fé em Jesus. Na nossa canção aqui, nós falamos a respeito de um Deus proverá, mas nós falamos também que vem a prova para que nós sejamos aprovados. Abraão foi colocado à prova e ele foi aprovado. Quando nós queremos ter mais fé em Jesus, significa que Deus vai provar essa fé. Significa que Ele vai nos levar a alguma circunstância, a alguma situação, para que a gente prove que, sim, nós temos crescido em fé, nós temos crescido em crer em Jesus. Quando Jesus falou ali em João 14, Ele disse assim, crede no Pai, mas crede também em mim, né? Então, quando nós cremos em Deus, nós que somos filhos, nós entendemos que a base da nossa fé tem um nome. E qual o nome? Jesus Cristo. Existem outras denominações, congregações, igrejas, que creem em Jesus, falam em Jesus, mas creem em outros nomes também. Não, a fé em Jesus, ela não pode ser dividida. Ela tem que ser uma fé exclusiva. Isso acontece, às vezes, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas. Quando, eu creio em Jesus, eu preciso de uma rosa, eu preciso de um lenço, eu preciso de água, eu preciso de sal, eu preciso de óleo. Eu tenho que ter uma fé que, se eu tiver o óleo, se eu tiver o sal, e Deus me deu uma estratégia, uma direção específica, eu vou usar num ato profético, eu vou usar o óleo num ato de consagração de alguém, mas
Se eu não tiver, eu vou deixar de crer, a minha fé depende dessas coisas palpáveis. E é justamente isso que o autor aos Hebreus nos fala nessa noite. Ele fala que a fé é a realidade daquilo que esperamos, de coisas que talvez ainda não aconteceu, mas eu tenho uma certeza que aquilo vai acontecer. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Eu não vejo, mas eu creio. Eu estava aqui no louvor, adorando, e a Fernanda ministrando. Eu falei, glória a Deus. Irmãos, a gente frutificar dentro da nossa casa é a melhor coisa que existe. A gente poder ter os nossos filhos na presença do Senhor é a melhor coisa que existe. Podemos frutificar na vida dos irmãos, de tantas pessoas, mas quando a gente vê, né, os nossos filhos servindo ao Senhor, e ali o Espírito Santo falou assim, grava e põe lá no grupo da sua família. Eu falei, agora, ao vivo e a cores, né? E aí foi lá para o grupo da minha família, o Cristiano, a Sônia, o Vitor, todo mundo, né? Eles estão lá vendo eles aqui, ministrando louvor. Por quê? Porque foi uma direção do Espírito, e eu creio que o Senhor pode usar, né, para quebrantar. Eu falo, a Fernanda, petitinha e tal, está lá, grandona. Fala grandona, os meninos falam, what? Glória a Deus, mas está assim, né? Se for comparar desde quando ela nasceu, cresceu muito. E o nosso coração glorifica ao Senhor por isso, porque tudo que nós temos é para a glória de Deus. Por que eu citei esse testemunho de agora? Porque eu oro pela conversão dos meus desde que eu me converti. Isso faz já 11 anos. 11 anos que eu tenho orado, e eu creio que Deus está fazendo a obra. Eu creio que eu verei a glória de Deus, porque a Bíblia diz isso, aquele que crê verá a glória de Deus. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Está aqui. Existe o que torna galardoador, senão você está no versículo 6, Arthur. Eu estou no versículo 1, não, no versículo 2. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse bom testemunho e essa aprovação é o mesmo que eu fui levado à prova, mas eu fui aprovado. E eu e você estamos aqui caminhando com Cristo com esse alvo. Não é para a gente ser reprovado, mas é para nós sermos aprovados. Para isso acontecer, nós temos que ter convicção, fé em Jesus. Quando você vê aqui, a palavra de Deus vai falando no versículo 3, que o Senhor formou todas as coisas através da palavra. Então Deus, quando Deus criou todas as coisas, Ele deu testemunho do poder da palavra de fé. No versículo 4, relata-se o testemunho de Abel, que teve fé no Senhor em dar o seu melhor quando ele entregou a sua oferta. E na minha versão, finalzinho do versículo 4, diz assim, embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Olha que coisa linda, a Bíblia está falando assim, olha, aquele que decide andar com fé e crescer em fé, mesmo que morra, o seu exemplo, o seu testemunho vai permanecer. Ana, faleceu um pastor querido, o pastor Moacir, da primeira igreja batista, e o meu Facebook só tinha homenagem ao pastor Moacir. Eu falei, glória a Deus, ele foi, mas o testemunho dele ficou, e as pessoas falando ali, a questão, né, dele ser uma pessoa simples, dele ser uma pessoa de paz, né, toda ali cheio de sabedoria, e as pessoas elogiando, falando aquilo que ele era. Por quê? Porque ele foi, mas ele deixou um testemunho, e ele veio a óbito ali por causa do Covid-19, mas como eu falei ontem com os irmãos aqui na reunião, no céu o Covid-19 não entra. Então, glória a Deus, ele venceu o Covid-19. O versículo 5 fala a respeito de Enoque. Enoque ali foi algumas gerações antes de Noé. E a Bíblia fala que esse homem ele não passou pela experiência de morte. Deus o levou, o translatou, o arrebatou, e ele não passou pela morte. O corpo dele não ficou aqui para ser sepultado. Mas tudo isso aconteceu porque ele era conhecido por agradar a Deus. Algumas experiências aqui nessa terra só terão homens e mulheres cheios de fé. Cheios de fé. O versículo 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero agradar a Deus como Enoque, eu quero viver de uma forma que Deus se agrade de mim.
né? A Bíblia fala: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ou seja, eu vou agradar a Deus, vou alegrar a Deus. Então, a Bíblia está falando que isso é para aquele que anda em fé. É para aquele que, quando ele se aproxima, ele crê em Deus de fato. Não porque alguém falou, não porque ele vê o testemunho do outro, mas é porque ele tem uma experiência própria. Deus recompensa aqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pastor, eu tenho fé. Porque às vezes, se a gente for fazer uma enquete, perguntar, todo mundo vai falar que tem fé. Mas se eu tenho fé, então eu tenho que ter um nível de busca. Se eu tiver fé e eu não tenho busca, então alguma coisa está errada. Então Deus, Ele quer chamar a nossa atenção. É tempo de nós termos convicção. É tempo de nós termos mais fé em Jesus. E aquele que tem fé em Jesus, ele busca o que é agradar a Deus. Ele se aproxima de Deus com essa convicção. Agora a Bíblia fala que alguns não vão querer se aproximar, sabe por quê? Porque Deus é luz. E se a gente aproximar da luz, a gente vai começar a ver coisas que nem todo mundo quer ver na sua vida. Mas, amados, coisa tão boa quando Deus nos confronta, mas nos confronta para nos aperfeiçoar. Abra sua Bíblia em João 3, versículo 18. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. Aleluias. João 3, 18. Diz assim: não há condenação alguma para quem crê nele. Glória a Deus. Se você crê, se você tem fé nele, então você de fato vive uma vida justificada, remida. Mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Pastor, aquele amigo, aquele familiar, aquela pessoa que eu amo, que ainda não creu em Jesus, o que a Bíblia está falando? Que se ele não creu, se ele não está na presença do Senhor, ele está condenado. Já está condenado. Então, por isso que a gente prega o Evangelho e insistimos em pregar. Versículo 19. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Glória a Deus. O Senhor está falando que algumas pessoas não vão querer buscar, não vão querer se aproximar, porque o não posicionar vai dar margem para permanecer no erro, para permanecer no pecado. Mas nós temos que entender que a nossa fé não nos permite isso. Então a minha fé está em qualquer coisa, em mim mesmo, na minha vontade, no meu querer, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus desejos, na minha carne. Mas a minha fé não está em Jesus, porque a fé em Jesus é uma fé que nos aproxima dele. E aproximar dele faz com que nós vejamos aquilo que precisa ser transformado, as obras más, aquilo que nós fazíamos, e nós decidimos começar a deixar. Irmãos, viver isso é o caminho de vida eterna. Agora a Bíblia está dizendo que aquele que se aproxima é justamente aquele que decidiu viver a vontade de Deus, porque ele não quer viver em trevas. Então, se eu quero viver uma fé, se eu quero ter convicção em uma fé em Jesus, o que eu preciso? Me aproximar da luz e me afastar de todas as trevas. A Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Tem coisas que nós fugimos só porque aparenta o mal, nem chega a fazer, nem é de fato um pecado, mas só por aparentar nós já fugimos, nós já afastamos dessas coisas. Por quê? Porque a nossa fé é uma convicção em Jesus, e Jesus é a luz que veio ao mundo. Por isso nós escolhemos deixar as trevas, seguir a luz. Nós deixar a vida de práticas, de coisas más, que é pecado, iniquidade, para poder viver uma vida que é a vontade do nosso Deus. Amém? Volte comigo lá em Hebreus 11. Hebreus 11. E você vai continuar observando o que Deus vai nos mostrar aqui. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, 7. Eu vou ir pontuando, não vou ler tudo, senão eu não vou dar conta.
Mas o Hebreus 11, versículo 7, fala a respeito do testemunho de Noé. Nós sabemos que Noé, num tempo onde ainda não havia chovido, Deus fala com ele: você precisa salvar a sua família. Para você salvar a sua família, você vai construir uma arca, Noé. E você vai construir essa arca porque vai vir um grande dilúvio. E esse ano, por isso que é bom a gente ler e reler as Escrituras. Quando eu li novamente o trecho onde fala sobre o dilúvio, sobre Noé, ali Gênesis 6, 7, 8 e também 9, mas no capítulo 6, a gente vê que quando vem o dilúvio, caía chuva, Deus abriu as comportas dos céus e começou a chover, e até aquele momento ainda não chovia sobre a terra, porque a Bíblia diz que havia um vapor que subia da terra, e esse vapor é que regava, que umedecia toda a terra. Mas Deus fez com que chovesse pela primeira vez, mas ali também falou que começou a brotar a água das fontes. Então, onde havia uma fonte, uma mina, tudo abriu e começou a jorrar. E eu fiquei pensando no desespero daquelas pessoas, porque todas as minas começaram a jorrar numa proporção maior, e só chovendo, e assim ficou 40 dias e 40 noites, né? E toda a terra foi inundada, e quem se salvou foi apenas Noé e a sua família. Gente, se Noé não tivesse tido fé, o que tinha acontecido? Toda a casa dele também teria perecido, toda a família dele teria ido para o inferno, morrido talvez, por quê? Porque ele desobedeceu. E Deus, Ele tem um propósito comigo, de uma forma que a minha fé e que a sua fé venha beneficiar a nossa casa. E Noé, ele teve essa fé. E ele construiu a arca, e por isso ele e a sua casa foi salva. O versículo 8 fala a respeito do testemunho de fé de Abraão. Abraão obedeceu quando ele falou para sair da terra, sair da parentela e ir para onde eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde que ele ia, mas a fé é a certeza e a convicção das coisas que se esperam, daquilo que ainda não se vê. Abraão não via o lugar que ele ia chegar, e aí ele obedeceu. Por quê? Porque ele teve fé. Algumas direções que Deus pode dar para mim, Deus pode dar para você, você ainda não vai ver o resultado, mas eu e você, nós vamos obedecer. Por quê? Porque nós teremos fé, convicção, certeza que Deus vai fazer, mesmo que ainda não existe no hoje. No versículo 11, fala a respeito da fé de Sara, que ali deu à luz, mesmo sendo estéril e avançada de idade. No versículo 13, fala que muitos morreram na fé, e muitos não receberam o que tinha prometido, mas eles perseveraram até o fim. O finalzinho do versículo 13 diz assim: reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Outra característica que eu observei aqui: aquele que tem convicção, aquele que tem fé, ele não cria raiz nessa terra. Ele sabe que ele é estrangeiro. Gente, eu vivo aqui, tenho a minha rotina, meus sonhos, meus projetos, mas eu não me envolvo muito com as coisas desse mundo. Eu me envolvo naquilo que Deus tem um propósito. Se Deus não tem propósito, eu não me envolvo. Por quê? Porque a minha raiz não está aqui. A minha raiz já está na eternidade. E é por isso que Deus fala que aquele que é nascido de novo, ele vai para onde o vento sopra. Mas se o vento do Espírito soprar e a gente tiver raiz aqui nessa terra, o vento não vai nos levar. Por quê? Porque a gente vai estar preso em coisas desse mundo. Então, eles esperaram na fé, eles venceram, eles testemunharam, mesmo talvez não vendo o cumprimento da promessa, porque qual que era o cumprimento da promessa? A vinda do Filho de Deus. E eles não experimentaram essa realidade, mas eles perseveraram até o fim. Por quê? Porque eles sabiam que a esperança deles, a fé deles não estava limitado a essa terra. O versículo 16 diz assim: mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado do Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Olha, esses homens, essas mulheres que deram testemunho de fé, eles sabiam que havia algo muito maior, um lar celestial. Foi isso que Jesus falou: eu vou preparar a morada e eu vou voltar para buscar vocês.
Então, o que Deus quer? Que o meu coração e o seu coração se encha nessa noite dessa verdade. Se eu e você queremos conservar a nossa fé em Jesus, então nós precisamos ter convicção daquilo que é eterno, não daquilo que é passageiro. Porque se nós nos prendermos às coisas dessa terra, nós não seremos aprovados diante do Pai. No versículo 20 fala sobre o testemunho de Isaac, e que ali abençoou seus filhos, Jacó e Esaú. 22 fala de Jacó, 27 fala de José, o 23 fala de Moisés, o 24 também fala de Moisés. Então, quando a gente vê aqui o versículo... E olha o 29, eu destaquei aqui o 29. O 29 fala assim: pela fé o povo de Israel atravessou o mar vermelho como se estivesse em terra seca, quando os egípcios tentaram segui-lo e morreram todos afogados. Versículo 30, pela fé o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e as suas muralhas caíram. Gente, sabe o que me chamou a atenção nesses 2 versículos? Que Deus quer que o Davi tenha convicção, o Cristiano tenha convicção, a Lúcia tenha convicção. Deus quer que cada um de nós tenhamos convicção naquilo que é a nossa fé em Jesus, mas Deus quer também que a gente tenha uma convicção junto, em união, o povo de Deus andando junto no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma direção. Hoje a gente estava vendo um filme hoje à tarde, e lá em casa nós somos muito engraçados, né? Aí eu falei assim, gente, quando está muito frio, vocês ficam querendo ver filme de neve. E aí vocês ainda tem o Paulo Vitor que indica filme que só Jesus. Aí, está um frio doido, parece que a gente vai congelar até o cérebro. Está um calor, vamos ver filme de neve. Para ver se mexe com o nosso psicológico, fica mais fresco aqui. E aí nós fomos ver um filme que tinha neve. Muito legal, ficou realmente, né? Parece que a gente até relaxou. Glória a Deus, coisa ali, né, da família pastoral. Se você quiser essa dica, quem sabe funciona. Isso talvez é fé, né? A gente está com tanta fé que está frio lá no filme, que começa a ficar até frio na nossa casa. E aí a gente viu um filme que era uma matilha, né, de cachorro. E no início do filme, o moço que estava treinando a matilha passou uma luta, porque tinha um cachorro lá que não obedecia, ele era muito mimado, e ele queria ir para um lado e atrapalhou, e todo mundo caiu numa ribanceira. E aí o pastor até olhou e falou assim, ah lá, que lá que é o jugo desigual, um quer ir para um lado, um quer ir para o outro, dá tudo errado, né? Todo mundo foi para o caminho errado. Mas depois que aquele cachorro, ele entende que ele tinha que andar na mesma direção, junto com todos os outros, que tinha um líder na frente, e a direção que o líder dava, todos seguiam, eles conseguiram e eles andaram em muita velocidade. E depois aquele cachorro que não estava tendo ali disciplina, ele foi até o líder da matilha no final do filme, um filme muito legal. O Chamado para a Floresta, alguma coisa assim. O Chamado da Floresta, porque depois ele se encontrou na floresta e ficou lá para sempre vivendo lá, casou com uma loba cinza, um negócio assim romântico, né? Mas é filme de cachorro. E aí, enfim, gente, aí por que eu estou contando esse exemplo? Para a gente entender que nós temos que andar em concordância. Deus quer que a igreja, os filhos, o povo de Deus, assim como eles atravessaram o mar, como eles marcharam e derrubaram a muralha de Jericó, a gente entenda. Deus deu uma direção, vamos fazer isso, a estratégia de hoje. É com os adolescentes, então eu concordo, é uma direção de Deus, e aí por isso todos nós em relacionamento com o Pai, a gente vai conseguir discernir, a gente vai ver assim, não é uma direção só do pastor, não é uma direção só da pastora, eu estou entendendo, é uma direção do nosso Pai, então vamos junto, porque a nossa fé é a mesma, e ali um ora, o outro faz, né, o outro apoia, o outro dá uma direção, e ali a gente vai na mesma direção, e rompe, porque essa é a vontade de Deus. Olha comigo o versículo 39, diz assim, versículo 39, todos eles obtiveram aprovação, eles foram aprovados, por causa da sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, então se eu quero ser aprovado, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter convicção. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pastora. Né, como eu citei o exemplo aqui, o pastor Moacir foi para a glória, glória a Deus, aleluia. Eu creio que ele não cumpriu-se tudo, né, tudo que ele orou, tudo que ele pediu com fé se cumpriu, eu acredito que não.
E assim foi sobre a vida desses. Mas olha o versículo 40, o Senhor fala a respeito de mim e de você. Diz assim: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Tinha algo melhor para mim, algo melhor para você. O que Deus está querendo dizer? A nós foi dado coisa superior. Por quê? Porque nós temos fé depois da vinda de Jesus. Cumpriu a promessa. Nós somos após a vinda de Cristo. Estes testemunhos aqui foram antes da vinda de Cristo. E eles creram no Senhor, eles confiaram, eles perseveraram, eles obedeceram. Muitos deles não tinham a palavra. Abraão não tinha palavra, Isaac não tinha palavra, José não tinha palavra, Raabe, a ex-prostituta, não tinha palavra, mas eles creram, eles deram testemunha de fé. Por quê? Porque o que Deus falava com eles, eles obedeciam. Igreja, quer crescer em fé, você individual, quer crescer em fé em unidade com o corpo, siga todas as direções do Pai. Se Deus te deu uma direção hoje, não adie ela para amanhã, para a semana que vem. Não tem como a gente crescer numa caminhada se a gente vai adiando as direções que Deus dá. Deus deu uma direção para hoje. Olha, eu quero que você comece a meditar na palavra, eu quero que você ore, eu quero que você faça um jejum nessa linha, nessa direção. E eu não faço, então eu não vou crescer em fé. Agora, à medida que Deus vai me dando direções e eu vou obedecendo, então eu vou crescer em fé. Olha, Lucas 18, versículo 8, Jesus faz uma pergunta que me preocupa, e eu acredito que preocupa você também. Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, 8, diz assim: eu afirmo que lhes fará justiça e rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Na outra versão diz: achará porventura fé na terra? Quantas pessoas? Jesus está falando assim: olha, eu sei que no fim dos tempos os sinais vai roubar a fé de muita gente. Você quer crescer em fé? Siga as direções do Pai. Quer crescer mais ainda em fé? Ande com quem segue as direções do Pai. Porque, amados, às vezes algumas pessoas retrocedem na fé por causa da sua companhia. Quando eu era adolescente, eu ouvia aquela frase assim: me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Quem já ouviu isso? Ah, Paulo, você não está velho, hein? Não, você ouve. Me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Porque, irmãos, a gente tem afinidade com quem a gente anda. Então, se eu ando com quem tem fé, com quem caminha, com quem jejua, com quem busca, com quem ora, com quem obedece, com quem zela pela palavra, com quem zela pelo testemunho, glória a Deus, isso vai me fortalecendo. Agora, o contrário é o contrário. Só que eu, na minha adolescência, eu, como diz, trunfava a cara, torcia o nariz e falava: não tem nada a ver. Mas eu me converti, o Espírito Santo me convenceu: tem tudo a ver, sim, senhora. Que tem. Então, hoje eu sei, algumas pessoas não dá para andar junto. Por quê? Porque elas podem nos atrapalhar. E a gente tem que ter maturidade para isso. Porque a Bíblia está falando que mais próximo da volta do Senhor, vai aumentar o número de pessoas que vão viver o quê? Apostasia. O que é apostasia? A pessoa apostatar é abandonar, deixar a fé. Vai seguir qualquer coisa, né? Existem doutrinas que pregam que a pessoa pode pecar à vontade, porque Jesus já levou os pecados. Então, você já levou tudo, eu posso me esbaldar no pecado na carne. Olha bem, então existe tudo hoje, irmãos. Quanto mais a gente vive, mais pasmo a gente fica. Por quê? Porque a gente acha que não tem como o homem inventar mais coisa junto ao inferno. Tem hora que passa até na frente do inferno de tanta coisa. Então, nós temos que entender que Jesus está falando: olha, eu tenho uma preocupação.
Quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Será que eu vou achar homens e mulheres que têm fé, que perseveram, que têm convicção? Pessoas que entendem o que é caminhar comigo e aceitam caminhar. Eu quero caminhar com Jesus, mas eu vou viver a minha vontade. Então não tem como. Caminhar com Jesus é renúncia. Não é igual as pessoas falam, essa é a minha cruz, eu tenho que levar ela. É errada essa expressão. Porque o levar a cruz significa renúncia. Negar a mim mesmo, morrer mais um pouco todo dia para a minha vontade, para a minha carne, é isso. Não é um peso, um jugo, ou uma pessoa, ou uma doença que é essa cruz. Não, essa cruz é uma vida de renúncia. É uma vida que você paga um preço. Provérbios 23 diz, compre a verdade e não a venda. O que Deus está falando? Para você viver a verdade, você tem que pagar um preço. E o preço é renúncia, é negar a si mesmo, é se humilhar e deixar o Senhor ser exaltado. Quando aquelas 5 virgens lá, Jesus voltou o noivo e elas não tinham azeite. Aí o que as prudentes falaram com ela? Corre lá e vai comprar. Por quê? Porque elas haviam comprado. Elas tinham azeite, as prudentes, na volta de Cristo, porque elas tinham pagado um preço para viver a verdade. Elas haviam comprado. Então, quando elas pediram emprestado, as prudentes falaram assim, não tem como emprestar, porque vai faltar para nós e para vocês. Só tem um jeito, você tem que comprar. Você tem que pagar um preço. Você tem que pagar um preço e não vender a verdade. Não negocie com a verdade. Viva a verdade. Aceite a verdade. Então, irmãos, é isso que nós temos que desejar. Ter fé. Quando? Até o fim da nossa caminhada aqui. Quando Jesus voltar, que nós sejamos lugar onde Ele encontra fé. Amém? Deus, abra sua Bíblia agora em Josué, capítulo 3. Josué. Nós vimos ali o testemunho dos irmãos, né? Da muralha de Jericó. Lá estava o líder Josué. Glória a Deus. Aleluia. Ali o sucessor de Moisés. Josué 3, versículo 14. Josué 3, 14, bem no início da sua Bíblia, mais aí, amém? Diz assim, o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. 15, era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou-se a acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã. E a água abaixou daquele ponto e correu para o mar morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou a frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia uma liderança, os sacerdotes, que era quem podia carregar a arca, aqueles que eram levitas. E quando eles colocaram os pés, e ali fala que os rios estavam numa época que transbordavam. Então eles devem ter pensado assim, como que nós vamos atravessar o Jordão? Mas eles foram, quando os sacerdotes colocaram os pés na margem do rio, o rio se abriu de um lado ao outro e todo o povo passou a seco. Ali estava Josué e ele viveu essa experiência. Quando a gente vê no capítulo 4, aqui o versículo 18, diz assim, capítulo 4, versículo 18. Assim que os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor, saíram do leito do rio e pisaram em terra seca. A água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. Olha bem, quando eles terminaram de passar, passou depois o sacerdote por último, já tinha passado todo o povo, o rio voltou ao seu lugar, voltou ao seu curso normal e todos haviam passado a seco.
foram provados ou não foram? Foram, eles foram provados e aprovados. Eles tiveram fé a ponto de Deus dar uma direção e eles marcharam, eles foram à frente. Mas quando eu li esse texto, eu lembrei aqui de Êxodo 4, volte aí comigo, Êxodo 4, volte alguns livros atrás, Êxodo 14, perdão. Êxodo 14, versículo 15. 14, 15, diz assim, Êxodo 14, 15. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Naquele momento o povo estava cheio de murmuração, reclamando com Moisés, e Moisés tentando ali intervir. E Deus deu uma direção: não adianta agora você ficar clamando, agora é de você ir, Moisés, marcha. E quando o povo começou a marchar, o que Deus fez? Deus abriu o mar. Deus abriu o mar. Olha o versículo 21. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento leste o Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca, como uma parede de água de cada lago. Gente, abrir o mar é uma coisa, fazer o fundo do mar ficar seco, oh Deus poderoso, né? Porque se Deus abrisse o mar, eu já ia falar assim, grande coisa, meu Deus, vou passar meio molhado, meio atolando. Mas Deus secou, a ponto deles passarem a seco. Então, quando Deus encontra fé, Deus faz além daquilo que é impossível. Se é impossível abrir o mar, Deus abre o mar e ainda faz o povo passar a seco. Agora, aqui nessa passagem, estava também aquele jovem, como que ele se chama? Josué. Sabe por que Josué teve fé a ponto de estar ali, acreditando nas direções do sacerdote e atravessar o rio Jordão? Porque ele já havia atravessado o mar. E Deus tem ministrado isso ao meu coração desde quando começou a quarentena. Às vezes eu e você já tivemos fé para passar situações tão terríveis. Nós já atravessamos mares. E às vezes Deus nos coloca numa prova hoje que não é um mar, é um rio. E a nossa fé está abalada. Então essa palavra hoje é para dizer: tenha fé em Jesus, tenha convicção. Se você já atravessou o mar, Deus é suficiente para fazer que você atravesse os rios que vierem à sua frente. Irmãos, nós nunca teremos certeza do dia de amanhã, mas nós sabemos que por aquilo que o noticiário diz, por aquilo que a Bíblia também diz, as coisas poderão não ficarem boas. E o que Deus quer da igreja? Uma igreja que tenha fé. Porque se nós não tivermos fé, irmãos, virá apostasia. Nós não vamos conseguir vencer aquilo que está por vir. Então, no dia mau, no dia da adversidade, no dia que algo te faltar, não apenas cante que Deus proverá, mas diga que Ele é Jeová Jireh na sua vida. Creia que Deus vai fazer. Nós andamos com fé aqui nesse lugar, a ponto de irmãos às vezes entrar em contato comigo, meus pastores, e falar assim: vocês estão bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Né? Assim, é claro que a gente sempre está precisando de mais alguma coisa, né? Mas é claro que a gente não vai abusar dos irmãos. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que às vezes pessoas veem o número de pessoas, a estrutura que nós temos, nós nem temos as crianças, né? E Deus provém da mesma forma, Deus nos sustenta, Deus nos supre, Deus nos dá a oportunidade de sonhar. Aí estão os nossos adolescentes. E Deus tem feito maravilhas, sabe? Agora, para Deus fazer maravilha, Ele quer algo que é a minha parte, que é a sua parte. Então, volte lá em Josué 4. Josué 4. Pastor, a Bíblia vai para todo lado. É assim mesmo. Você vê que ela é linda, maravilhosa. Josué 4, 18. Glória a Deus. Eu estou de Bíblia nova, é um desafio, porque a letra é menor. Estou achando que eu não estou tão jovem assim mais.
E a outra letra era o dobro, né? Então, essa aqui eu tenho que fazer assim, glória a Deus. Josué 4, versículo 18, diz assim: assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram... Não, peraí, gente, eu estou falando errado. Não é esse, não. Não. Josué 1... Não, não é também, não. Peraí que eu vou achar. Isto. Josué 3, 5. Eu acho que eu nem anotei. Glória a Deus que está marcado. Ah, não, está aqui. Josué 3, 5 diz assim: então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aí eu quero viver essas maravilhas. Eu quero o mar aberto, eu quero o rio abrindo, eu quero passar, mas não quero passar passando, não. Eu ainda quero passar com o chão seco. Deus está falando: se santifica. Quer crescer em fé? Busque a santidade. Fuja das coisas que podem te roubar da presença do Senhor. Viver em santidade, irmãos, é não permanecer no pecado. Pequei, foi um erro, uma falha, eu fujo. E começo a fugir de tudo aquilo que pode me levar a cometer o mesmo pecado. Então, quer crescer em fé, quer continuar tendo convicção, quer viver as maravilhas de Deus, quer viver isso que esses homens e mulheres viveram, que a gente leu lá em Hebreus, então, se santifique. Santidade, purifique-se. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Então, permanecer no pecado é uma escolha, e a escolha mais errada que alguém pode fazer. Então, purifique-se, para que você cresça em fé. Porque, irmãos, nós vamos ver, como a Bíblia diz em Romanos 1,17, eu vou só citar: o justo viverá pela fé. Às vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa assim: glória a Deus, Deus vai abrir o mar, Deus vai abrir o rio, Deus vai me fazer passar seco, Deus vai prover o carro, a casa, o apartamento, Deus vai curar do câncer, Deus vai ressuscitar o morto, Deus vai fazer não sei o quê. Gente, Deus pode fazer muita coisa assim pela fé. Mas quando a Bíblia fala: o justo viverá pela fé, é como se a Bíblia falasse assim: o justo, ele vive praticando a palavra. Esse é o sentido desse versículo. O justo, aquele que foi purificado, aquele que está sendo santificado, aquele que decidiu deixar o pecado, ele vive pela fé. Mas o que é viver pela fé? Ele vive praticando a palavra. E você vai ver isso quando você lê Romanos 10. Romanos 10. Glória a Deus. Vai lá para o seu Novo Testamento. João, Atos, Romanos 10, versículo... Ih, não estou nem vendo. 16. Romanos 10, 16. Romanos 10, 16. Será que é isso mesmo, Jesus? É isso mesmo, glória a Deus. Romanos 10, 16 diz assim: nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação? É isso, a gente vem e prega todo culto, a gente sai daqui também com a mesma pergunta: Deus, quem creu na nossa pregação? Versículo 17: portanto, a fé vem por ouvir, e isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o justo que vive pela fé, ele vive o quê? Pela palavra. O justo é aquele que vive na terra, o quê? Crendo na pregação da palavra de Cristo. Foi pregada uma palavra X, é aquilo que eu vou viver. Então, ele vive pela fé. Não é uma fé baseada em achismo, em opinião, em querer, em vontade própria, em desejos, na carne. Não, é uma fé baseada na palavra.
Eu creio em Jesus, então você pratica a palavra. Então é por isso que nós insistimos e persistimos em o quê? Buscar conhecer as Escrituras. Olha, quando você lê João 17, volte aí, João 17, versículo 17. O Senhor diz assim: consagra-os ou santifica-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo, porque por eles, para que sejam consagrados na verdade. Santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Eu quero viver as maravilhas de Deus, eu quero experimentar o milagre, eu quero viver pela fé. Então, santifique-se. Pratique a palavra. Não, eu quero me santificar, mas não quero nem conhecer a palavra. Não tem como. Eu quero me santificar, mas eu não vou praticar aquilo que a palavra falou para eu fazer. Não tem como. O santificar é o praticar a palavra. Ter fé é viver a palavra. Tenha convicção. Veremos muitos exemplos errados. Veremos muitas pessoas despregando a palavra. Nós vamos ver que o caminho não é o que muitos estarão vivendo. Então Deus está falando, tenha fé. O que é ter fé? Viva a palavra. Não, eu creio em Jesus. Muitas pessoas falam assim, vai com Deus, vem com Deus, fica com Deus, mas nem conhece Deus. Quer conhecer Deus, conheça a palavra. Quer ter fé, pratique a palavra. Não tem outra opção. Porque se nós queremos vencer esse mundo, vencer as coisas dessa terra, Deus está dando essa direção. E é o que nós precisamos buscar e insistir em viver. Quando você lê Josué, capítulo 1, você vai voltar lá de novo em Josué. Glória a Deus. Josué, capítulo 1. É muito bom quando a gente discerne, quando a gente entende o que Deus está ensinando. Isso é maravilha de Deus. Josué 1:7, olha o que Deus fala. Falando com Josué. Josué, seja somente forte e muito corajoso. Irmãos, quando nós fomos emancipados, só eu mesmo. Quando nós fomos emancipados, glória a Deus, foi liberada essa palavra. Então Deus está reivindicando essa noite. Aonde está a nossa fé? A fé que nos leva a praticar a palavra. Tenha essa fé, seja convicto. Tinha uma pessoa que tinha no WhatsApp, eu não sei, em algum lugar, sei lá assim, convicto. Eu falei, ok. Nem sei o que a pessoa quis dizer, só sei que não está na presença do Senhor. Então eu falei, convicção errada. Então vamos voltar para a palavra, que é o que importa. Josué 1:7 diz assim: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, pratique a palavra, Josué. Será que Deus deu essa direção só para Josué? Josué morreu, acabou. Ele e a casa dele serviu o Senhor e acabou? Não, eu e você também. É para nós hoje. Então, quando você lê agora aqui, tenha cuidado de cumprir toda a lei, meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo quanto que fizer. Não, eu quero ser alguém bem-sucedido. Eu quero ser feliz na minha vida profissional, no casamento, com os filhos. Então, tem que ter a palavra. A Bíblia está falando isso. A prática da palavra traz o sucesso. Olha que coisa maravilhosa. Tem muita gente querendo ter sucesso e não sabe disso, nós sabemos. 8. Relembre continuamente os termos do livro da lei. Medite nele dia e noite para ter certeza. Certeza, o que é certeza? É convicção. O que é convicção? É fé. Você vai ter fé, você vai ter certeza se você meditar todo dia e você tiver certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Versículo 9. Essa é a minha ordem.
Deus está falando, não é sugestão. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Irmão, será que é só eu que vivo o dia mau? No dia mau, às vezes começa a dúvida querer nos destruir, vem uma seta de dúvida, a gente tem que lutar. No dia mau, às vezes a gente começa a ter medo. Mas Deus está falando, nesse dia eu vou estar com você. Então tenha fé, se revigore na fé. Lembra da minha palavra. Qual palavra? Aquela que você medita todo dia, de dia e de noite. Ela é a sua força nesse dia. Não tem como desviar nem para um lado nem para o outro. Permaneça na minha palavra. Deus quer uma igreja que quando Ele ensina a palavra, a igreja não negocia. Deus está falando que é assim, então pronto, acabou. Não tem margem, não oscila. Não é porque mudou alguma coisa na economia que a palavra mudou. Não é porque chegou a pandemia que a palavra mudou. A palavra permanece a mesma. Então como que eu vou permanecer em fé? Se eu permanecer na palavra, santifique-se. Jesus santifica os pais, como? Na verdade. E Jesus falou, o que é a verdade? É a tua palavra. O nosso Pai é a verdade. Jesus é a palavra. O Espírito Santo nos guia na verdade. Nós cantamos aqui, eu quero ir mais além, existe mais do Senhor que eu ainda não sei, eu não conheço. Como que eu mergulho, como que eu conheço, como que eu recebo mais de Deus, como que eu cresço em fé, mergulhando na palavra, vivendo a palavra. Não deixe o inimigo roubar a boa semente. Como que ele não rouba? Quando você sai de todos os cursos, todas as ministrações, quando você medita na palavra ali na sua casa, Deus fala com você e você fala assim, eu decido viver isso. Aí ele não pode roubar. Mas se a gente ouve, entende, mas a gente dispersa, fala, não, isso aí é só para aquele lá viver. A gente tem um amigo da nossa família, a gente ora até pela conversão dele. Uma vez ele falou isso comigo, mas o Rodrigo, funciona muito bem para vocês. E funciona mesmo, porque é por isso que nós estamos aqui. Se não fosse a nossa fé fundamentada na palavra do Senhor, não existiria hoje nada, não existiria as nossas vidas, o nosso casamento, as nossas filhas, a nossa casa, esse ministério, tudo isso veio existir, por quê? Por causa de uma fé fundamentada onde? Na palavra. Esse ministério nasceu porque nós oramos um ano, para a glória de Deus, porque Ele deu essa direção. Oramos, gememos e choramos, um ano. Depois desse um ano, Deus deu uma palavra. A fé vem pela palavra. Quando Deus nos dá uma palavra, nada nos segura. Porque a gente vai pela palavra. Deus falou, eu sou Deus que trago à existência as coisas que ainda não existem. Não existia esse lugar, não existia esse prédio ainda com a gente dentro dele. E aí o que Deus fez? Nos colocou aqui, nós estamos aqui. Então quando a gente tem uma palavra, a gente vai. A gente vai. Essa quarta-feira eu falei ontem com os meninos, eu vim ministrar o louvor sem conseguir vir. Faciliane, você queria vir? Não queria vir. Eu estava péssima. A gente vive dia mal. Pastor, por que você fala isso? Porque eu quero mostrar que nós vivemos dias maus. Mas aí eu falei com o Rodrigo assim, mas Deus me deu uma palavra para eu ministrar lá. Eu tenho que ir. Como é que eu vou fazer? Porque eu pensei, o Paulo Vitor vai ministrar até melhor que eu. Mas naquele dia Deus escolheu dar uma palavra para mim. E eu falei, como é que eu não vou? Ele me deu uma palavra. É pela palavra que eu ando. Então eu tenho que ir e vim. E Deus usou pela misericórdia. Então, irmãos, como que o povo de Deus, como que os filhos de Deus andam desde sempre? Desde sempre. Deus citou aqui, qual o primeiro exemplo que ele citou lá? Abel. Desde Abel. Como que os filhos de Deus andam? Pela fé. O que é fé? É a direção de Deus. A palavra dele falou, faz, eu faço. Eu vou me esforçar em viver a
palavra. A fé nos leva a viver e sem permanecer no pecado. Eu estou vivendo com a fé no Senhor. A minha igreja até chama fé em Cristo. Então eu estou cheio de fé. Fé para todo lado, né? Tem até aquele hashtag fé para todo lado. Mas a fé, se eu estou vivendo na fé, então eu vivo sem permanecer no pecado. Porque não tem como eu permanecer praticando a palavra e permanecer no pecado. Se eu estou praticando a palavra, então eu não vou permanecer no pecado, entende? Porque a não prática da palavra é pecado. Às vezes o não fazer uma direção de Deus já é pecado. Então quando eu escolho viver dessa forma, então eu não permaneço no pecado. Mateus 9, versículo 2. Olha, eu gosto muito desse texto. Já li muito esse texto para evangelizar. E tem textos que cai no nosso entendimento e a gente ama e continua amando, e quanto mais medita, mais ama. Mateus 9, versículo 2, diz assim: Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. O que a fé fez na vida desse paralítico? Ele saiu do pecado. Sair do pecado. Pastor, eu quero ter convicção. Eu quero viver uma vida nessa terra cheia de fé. Se Jesus voltar hoje, eu quero que Ele encontre fé na minha vida. Jesus está querendo, então, que eu e você estejamos sem pecado. Irmãos, pecamos, infelizmente. Coisa boa se eu e você nunca mais pecássemos. Mas permanecer no pecado é outra coisa. Permanecer é eu saber que está errado e não mudar. Permanecer é saber que é pecado e eu continuar fazendo. Permanecer, eu conhecer a palavra a respeito daquela área, eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra e eu não vou, eu não faço, eu não abro mão, eu não cedo, eu não renuncio, eu não obedeço. Isso é pecado que se chama iniquidade. Então aquele paralítico, Jesus olhou para ele e pensou assim: o fato dele não andar não é a minha preocupação, mas o pecado pode levá-lo para o inferno. Então Jesus, quando viu ele, tratou a prioridade. Jesus falou assim: olha, a fé dos seus amigos que te trouxeram aqui, eu digo que estão perdoados os seus pecados, porque você provavelmente era a igreja, né? 4 homens e ele, e os 5 tinham a mesma fé. E aí Jesus falou: os seus pecados estão perdoados, anime-se. O pecado nos abate, o pecado nos desanima, mas a fé não, nos dá bom ânimo e nos faz fortes e corajosos, como o Senhor disse com Josué. Então quando eu deixo o pecado, irmãos, eu estou me santificando e eu estou crescendo em fé. E é isso que o Senhor tem como projeto sobre as nossas vidas. Quando você vê João 4, versículo 39, Evangelho de João 4, versículo 39, a gente viu que a fé nos leva a viver sem permanecer no pecado. E agora a gente vai ver que a fé nos leva a ter a experiência própria, a experiência pessoal. João 4, versículo 39 diz assim: muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias. E muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que Ele é, de fato, o Salvador do mundo. Irmãos, quando nós crescemos em fé, nós somos como aqueles samaritanos. Na primeira etapa de evangelização, eles estavam crendo e pararam para ouvir Jesus por causa daquilo que a samaritana falou. A samaritana chegou para eles e falou assim: olha, esse homem, ele é o Messias. Ele conhece toda a minha vida, toda a minha história. E olha bem, ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir. E aquela mulher se
levantou ali como uma grande pregadora, né, na cidade de Samaria. E ali ela fez com que Jesus ficasse 2 dias pregando para os samaritanos. Qual que é a boa notícia nessa história? A boa notícia é que aqueles samaritanos, eles não ficaram apegados à samaritana. Porque houve um momento que eles viraram para ela e falaram assim: não, isso que você nos falou nos serviu até aqui, mas agora nós mesmos estamos ouvindo e vendo a respeito dele. Sabe, aquele que cresce em fé não é aquele que vai caminhar uma vida toda por aquilo que o outro diz, mas ele começa a ter as suas próprias experiências. Algo que não pode faltar no meio da igreja se chama discernimento espiritual. Discernimento, irmãos, é você sair do natural e você conseguir ver o espiritual no ambiente onde você está. Então aqueles samaritanos, eles começaram a falar assim: não, samaritano, agora você pode voltar para sua casa, cuidar das suas coisas, viver sua vida, ou você ir evangelizar outras pessoas, porque agora nós também vamos começar a evangelizar, nós também vamos começar a pregar a respeito do Salvador. Entender que Jesus é o Salvador não é você apenas assimilar na sua mente o que Ele fez por você e por mim, que é ter vindo e ser levado àquela cruz, padecido, morrido, ressuscitado. Não é isso. Você entender que Ele é o Salvador e você entender o plano de salvação. Quem entende o plano de salvação não permanece no pecado. Quem entende o plano de salvação busca praticar a palavra. Quem faz isso, ele tem fé. Ele é convicto. Você que tem fé, você pode ver uma multidão indo para o outro lado. Todo mundo faz isso, mas você não faz. Todo mundo. Mas aí você lembra do que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisa que não tem uma lei, um decreto, uma coisa escrita falando assim: isso você não pode fazer. Mas aí você e eu ouvimos o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala assim: olha, não convém você fazer isso mais. Não está te fazendo bem. Irmãos, tem coisas que não é pecado para alguma pessoa, mas para outra é. Entende? Porque Deus pesa o coração, Deus pesa a motivação, Deus pesa o que está por trás daquilo. Então o que nós precisamos? De um relacionamento. Como que constrói? Praticando a palavra. Mas se eu não conhecer, como que eu vou praticar? Então busque conhecer, se esforce em conhecê-lo, porque esse é o caminho de vida eterna. A fé nos leva a ter a experiência própria, uma experiência pessoal. Pessoal. Isso não quer dizer que a gente anda sem liderança. Irmãos, sabe por que eu e o pastor prezamos liderar e cuidar das vidas? Porque todos os pastores que nós tivemos até aqui, nós respeitamos e honramos. Todos. Até aqueles que talvez não nos agradaram. Porque liderança nem existe sempre para nos agradar. Não é verdade? Então, quando a gente honra, a gente vai ser honrado. Então, quando a gente entende que eu preciso ter a minha experiência, mas eu tenho a minha liderança. Então, às vezes, uma conversa ajuda muito. Por quê? Porque pode nos levar a fugir de algo que vai nos levar a falhar. Porque nós podemos falhar, infelizmente. Mas, às vezes, nós podemos ser livres. Por quê? Por causa de um conselho de sabedoria. Hoje eu vi uma postagem de uma irmã em Cristo, ela colocou assim, eu até curti: o entendimento nos ajuda a resolver um problema, mas a sabedoria pode nos ajudar a não cometê-lo. Eu falei, aleluia. Então é muito melhor ter sabedoria. Então ande com pessoas que vai te ajudar a crescer como? Em fé. E o corpo de Cristo anda junto, com a mesma fé. O povo que atravessa o mar, o povo que atravessa o rio e o povo que derruba as muralhas de Jericó. Eu fui ler o texto da muralha de Jericó. Eles rodearam aquela muralha 7 dias. 6 dias. E no 7º dia, eles fizeram 7 voltas só no 7º dia. E eles se posicionaram, cada um diante daquela muralha. Uma vez eu ouvi um pregador falando, e a largura daquela muralha, diz que é uma largura de um carro. Eu falei, né? Diz que é, então eu acredito que seja. E ali, Deus deu uma direção, falei assim, vai cair, vocês ainda vão subir em cima da muralha. Eu falei, oh Deus, o Senhor é engraçado com as coisas, né? Aí, eles deram as 6 voltas, no 7º dia, eles deram mais 7 voltas, ficaram parados em frente, com aquele chifre de cordeiro, né? Que é tipo esqueci como é que chama aquele negócio. E tocaram aquele chifre ali,
E ao mesmo tempo, todo o povo de Israel gritou. O quê? Junto. Por que eles fizeram isso? Eu já tinha visto alguém fazer isso? Não. Quem viu eles fazer? Doido. Eu fiquei pensando no povo que estava dentro daquela cidade. Ficou assim, quem é que eles doidos rodando em volta daquela muralha? Ah, meu Deus, a largura daquela muralha. O que eles vão fazer? Eles estão igual uma formiga do lado da muralha, 6 dias. E no 7, agora eles piraram de vez. Porque em vez de dar uma volta hoje, eles estão dando 7 voltas. O povo doido, né? Eles devem ter ficado pensando. Aí o povo ficou tudo parado. De repente pegou lá o chifre do cordeiro, todo mundo tocando lá, não sei o barulho como é que faz não. E gritou, aí gritou, eles iam pensar, agora realmente, vão assinar um atestado. O povo de Deus é louco. E ali a muralha caiu. E o povo de Deus se colocou de pé em cima da muralha. O que Deus está falando? Que se o povo concordar em santificar e praticar a palavra e ser convicto nessa direção, pode ter muralha do tamanho que for, que vai cair. E o povo vai ser colocado em cima da dificuldade. Sabe o que é perseverar? É você andar sobre. Não é do lado, muito menos abaixo. É sobre. É sobre. O lugar do povo de Deus é prevalecendo. O que o Senhor disse para Josué e para nós? Vocês serão bem-sucedidos. O que vocês fizerem vai dar certo, vai prosperar. Por quê? Porque vocês têm compromisso com a minha palavra. Não é com a sua palavra, não é com a palavra do vizinho, mas é com a minha palavra. Pastor, eu preciso tomar uma decisão. Mas o que a palavra diz sobre isso? É isso que você tem que fazer. Se você já tem um discernimento, você vai lá achar a palavra. Não é isso. Então é inegociável. Faça o que está na palavra. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque funciona. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Romanos 1:32 diz que quando eu ando em fé e quando eu pratico a palavra, e assim eu estou me santificando, então eu não ando em concordância com o pecado. Romanos 1:32. Romanos 1:32. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver uma lista de pecado que tem crescido nessa geração. Mas não no meio da igreja, né? Em nome de Jesus, porque nós temos a palavra da verdade. Romanos 1:32 diz assim: sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continua a praticá-las. E o que é pior é que incentivam outros também a fazê-lo. Então, Romanos 1:32, é isso. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Aquele que pratica e concorda com o que pratica, Deus olha e vai julgar ele da mesma forma. E aquele que pratica e anda com o outro, ele vai ser influenciado. Então, irmãos, nós temos que amadurecer na nossa fé a ponto de a gente entender que o crescer em fé e a convicção é o obedecer às Escrituras. Em tudo. Seja convicto. Para que o Senhor está nos preparando? Para a gente ter estrutura para o que virá. Para a gente ter estrutura para o que virá. Se eu e você estivermos firmes na palavra, nós iremos permanecer. Essa semana mesmo estava conversando com a Luciene e eu falei isso. Falei assim, olha, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra. Se eu decido zelar pela palavra, e Deus é o Deus que zela pela palavra, Ele vai zelar por mim. Ele vai me guardar, Ele vai me proteger, Ele vai me livrar. E Ele vai me dar discernimento. Pastor, eu quero ter discernimento, mas eu não quero viver a palavra. Então não vai crescer em discernimento. Porque o discernimento, ele vem também pela prática. Porque você vai amadurecendo e aprendendo a discernir. 1 João, capítulo 5. 1 João 5. É engraçado que alguns textos a gente lê, relê, mas quando a gente está estudando, Deus fala, eu quero que lê de novo. Eu falo, então vou obedecer. 1 João 5, versículo 1. Deixa
Jeová falar. 1 João 5:1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. 3. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. É aquele que crê, é aquele que tem fé. Versículo 4: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? É uma pergunta. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. O que esse texto fala para mim e para você? Quem é a pessoa que tem fé? É o que crê em Jesus. Quem é o que crê em Jesus? O que guarda os seus mandamentos. É isso que a Bíblia está falando, de uma forma muito clara. Não crê? Então, não é obediente à palavra. Não crê em Jesus. Crer em Jesus, irmãos, não é falar que crê, é praticar o que Ele pede para você fazer. Amém? Então, tenha convicção. E aqui fala que os seus mandamentos não são difíceis no versículo 3. Os seus mandamentos não são penosos. Como que a gente vai crescer em fé como igreja? Quando a gente começar a entender que o obedecer não é tão difícil. E que os mandamentos do Senhor não são penosos. Não, eu quero permanecer no pecado. Porque o pecado que é bom, é o que me satisfaz. Mas quando você aproxima da luz, você começa a ver o tanto que o pecado te faz mal. E aí a gente começa a ver também que o quanto que o obedecer os mandamentos nos faz bem. Mas se eu estiver longe, eu não consigo ver, eu não consigo discernir. Timóteo 2, para a gente poder encerrar. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 4, na verdade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Tenha fé, mais fé em Jesus, convicção nessa fé. 2 Timóteo 4, versículo 7. O que Deus está nos preparando para a gente poder falar a mesma coisa que Paulo falou? Amém? A mesma coisa que Paulo falou. 2 Timóteo 4, 7. Dei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na minha versão está falando, permaneci fiel. Fiel o quê? A palavra. Aquele que permanece fiel à palavra é aquele que guarda a fé. A palavra precisa ser suficiente nas nossas vidas. Versículo 8. Agora o prêmio que me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim. Será que ele está falando com você também? Amém? Mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Irmãos, só persevera em guardar os mandamentos do Senhor aqueles que aguardam a sua vinda. Pastora, mas eu vivo todo dia nem lembrando que Jesus vai voltar, então você não vai conseguir praticar a palavra. Seja convencido pelo Espírito de que o Filho de Deus há de vir entre as nuvens, cheio de glória, com os seus anjos, para buscar a sua igreja. Viva aqui nessa terra, tenha sonhos, projetos, mas a Bíblia diz, para que isso se concretize, você seja feliz, então você precisa construir tudo na palavra da verdade. E se você viver dessa forma, você e eu veremos outras pessoas construindo fora da palavra. O que acontece? A gente não vai ser influenciado. Por quê? Porque nós teremos convicção.
Se eu e você, irmãos, não tivermos convicção, escuta, nós seremos tragados. Nós não temos noção do que está por vir. Então Deus está nos preparando. Seja cauteloso, busque a sabedoria. Deus disse que quem busca, Ele a dá. Ame a palavra, se apegue à verdade, pague um preço em obedecer, não negocie. Tenha a sua palavra como um servo de Deus, sim, sim, não, não. Seja firme naquilo que é a direção de Deus, porque é assim que nós vamos romper. Paulo foi assim, e no final ele falou: olha, eu vou receber essa coroa da justiça, e não vai ser dado só a mim, vai ser dado àqueles que permanecerem em fé, aqueles que permanecem na palavra da verdade. Por quê? Porque eles receberão a recompensa da sua fidelidade, da sua lealdade ao Deus verdadeiro. Irmãos, viver a fé em Cristo não é para todos. A igreja que amadurece entende isso. Não é para todos. É para quem decide e é convencido pelo Espírito. Não deixe de fazer algo que é certo porque você vai ver os outros fazendo errado. Você tem que ser convicto. Deus falou, está falado. Lute pela palavra que Deus já liberou sobre você. E não abra mão daquilo que Deus te deu como direção. Então Deus possa ter gerado em você nessa noite mais convicção, que você tenha mais fé em Jesus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. E nós temos sempre, assim, no domingo à noite, aquele hábito às vezes de orar fazendo um apelo, né? Mas hoje nós estamos aqui, acredito que não é o caso, mas nós não podemos deixar de frutificar. Então, eu quero que você lembre de alguém. Ah, pastor, eu sei alguém que está fraco na fé, abandonou a fé, já não tem congregado, não conhece mais as Escrituras, porque o que conhecia foi roubado. E é isso que acontece, irmãos, porque se você não medita nas Escrituras de dia e de noite, você está meditando em outras coisas. O ser humano, ele não vive sem meditar, não tem como. Só se o cérebro ficar estado ali vegetando. Mas se você não medita nas Escrituras, você está meditando em outra coisa. E aquilo que você conhecia acaba sendo roubado. Então feche seus olhos. Fale com Deus como que você está na sua fé. E você entendeu nessa noite que fé é prática da palavra. Você entendeu nessa noite que fé é decidir se santificar. Você entendeu nessa noite que fé é não permanecer no pecado. Porque o contrário não é fé. E se você conhece alguém que precisa voltar para o Senhor, você vai orar por essa pessoa. Você vai interceder por essa pessoa. E nós vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, nós invocamos o Senhor sobre as nossas vidas. Jesus, o Senhor é um Deus que mede a fé. Eu não consigo medir, meus irmãos não conseguem, mas é tão interessante que o Senhor fala que se a fé for como um grão de mostarda, ela cresce e vira uma das maiores árvores. O Senhor está falando que se nós soubermos usar a fé, por mais pequena que seja, nós vamos crescer em fé e nós vamos dar frutos. Então, Pai, toma a nossa fé nessa noite. Aquele que talvez estava ali quase zerando, meu Pai, porque não busca o Senhor, não busca a palavra, não tem se apartado dos maus caminhos, que o Espírito do Senhor nos convença, nos gere arrependimento. Deus, arranca as raízes que estão no mundo e nos ensina a ser como aqueles heróis da fé que testemunharam porque eles estavam esperando uma morada celestial. Eles entenderam que eles eram peregrinos nessa terra, eles eram estrangeiros, eles não pertenciam a este mundo e por isso eles tiveram fé. Por isso, Deus, que em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos essa convicção, que nós ponhamos, Deus, ter certeza. E Pai, se há maus exemplos,
má influência perto de nós, que o Senhor comece a retirar das nossas vidas, em nome de Jesus, e nos ajuda, Pai, através do Teu Espírito a nos unir, porque a palavra do Senhor diz que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, atravessou o Jordão, porque eles estavam juntos. A muralha de Jericó caiu porque eles estavam juntos, debaixo da mesma liderança espiritual, eles estavam juntos, debaixo da liderança do mesmo Deus, o Deus de Israel. Por isso nós te pedimos, Pai, começa a nos unir, começa a nos ligar, começa, Deus, a nos convencer, a sermos praticantes da palavra da verdade. Começa, no Senhor, a nos levar por um caminho de retidão, por um caminho que nos aperfeiçoa, por um caminho que nos santifica, porque nós queremos ver as maravilhas do Senhor, nós queremos ver o milagre do Senhor, nós queremos ver a provisão, nós queremos ver, meu Pai, o impossível do Senhor nas nossas vidas e acontecendo através das nossas vidas, porque aquele que anda em fé, Pai, beneficia aquele que está do seu lado. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aqueles que afastaram, meu Pai, da fé, nós pedimos, tem misericórdia. Nós pedimos, Pai, aquele que talvez está na beiradinha, Pai, quase já caindo, nós oramos por estes, Pai, e pedimos, desperta-os, Senhor, aviva-os novamente, ressuscita, Pai, se for necessário, mas coloca-nos no prumo novamente, em nome de Jesus, restaura a nossa fé, coloca uma convicção nova, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que aqueles que abandonam a fé é porque começou a flertar com as coisas do mundo. Então começa a lavar a tua noiva nessa noite. Começa, Deus, a lavar a tua igreja, a tirar de nós as coisas do mundo, a tirar de nós, Deus, o modismo, o achismo, os desejos do mundo, em nome de Jesus. E gera em nós, Pai, algo que nós sabemos que é possível, um prazer que vem da tua palavra. A tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em algum coração humano aquilo que esperam aqueles que amam o Senhor. Então nós pedimos, Pai, nós queremos viver isso. Gera em nós prazer no Senhor, gera em nós prazer na tua palavra, prazer em obedecer sem questionar, sem duvidar, sem negociar, mas pagar um preço para viver a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, ser essa testemunha. Nós queremos, Deus, ser essas testemunhas nessa terra. Queremos passar por essa terra, meu Pai, e fazer parte dessa história como heróis da fé. Nós queremos deixar um legado para essa geração. Quando nós partimos daqui, meu Pai, nós queremos que as pessoas falem de nós, como falou desses homens e mulheres na tua palavra, por causa do nosso testemunho de fé. Nós queremos deixar esse legado, Deus, para as próximas gerações, em nome de Jesus, Pai. Por isso, aviva a nossa fé. Espírito Santo, começa a liberar os dons sobre a tua igreja, Senhor. Não deixa o diabo roubar da tua igreja os dons do teu Espírito. Sopra, Espírito Santo. Entrega dons para os teus filhos. O dom de profetizar, o dom da fé, o dom de falar em línguas, o dom de discernimento de espírito, o dom de cura. Começa, Deus, a liberar sobre a tua igreja. Nós queremos os sinais, Pai. Nós queremos, Pai, ir e o Senhor nos acompanhar e a obra do Senhor se manifesta aonde os filhos do Senhor estiverem, em nome de Jesus. Nós ministramos o Espírito de Deus sobre os teus filhos, cada filho do Senhor que está aqui. Nós pedimos, Espírito Santo, visita com novo, visita no sonho, ativa, Espírito Santo, começa a tocar no Espírito dos teus filhos e vai ativando o novo, vai ativando a experiência nova, a visão de fé, a unção fresca, em nome de Jesus. A chama que estava sendo apagada, nós pedimos a brasa que está acesa, você que está acesa
acesa, você vai incendiar o irmão que está se apagando. Em nome de Jesus, aviva esse fogo, Senhor. Queima novamente. Solta a língua que está presa e comece a orar, comece a profetizar, comece a falar em línguas, comece a arder, comece a sonhar, comece a invocar, comece a adorar, comece a falar quem é o seu Deus. Porque a convicção é você falar, igreja. Se a igreja não fala, não existe convicção. A Bíblia disse que o Senhor chamou à existência todas as coisas pela palavra. Então Deus está falando, quer exercer a fé? Comece a falar, igreja. Seja ousado. Ore com o seu próximo, profetize, interceda, tenha fé. O Senhor está derramando fé nessa noite sobre aquele que quer receber, sobre aquele que está decidindo. Deus está vendo o seu coração. Você que está decidindo avançar, Deus está vendo. E Ele está renovando, Ele está dizendo: tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu sou a base da sua fé. Eu sou a palavra. Zela pela palavra, porque eu sou a palavra. Oh, Santo. Irmão, se prepare, igreja. Se prepara, noiva. Se prepara, noiva amada. Virão dias difíceis, dias de luto, dias de pranto, mas eu serei contigo. Eu serei com você. No dia mau, no dia da adversidade, o que vai te sustentar é a minha palavra. Se prepara, ó noiva amada. Se prepara, ó noiva amada. Pai, nós te adoramos porque o Senhor cuida de nós. Eu creio, Pai, que os nossos cultos terá muito mais da tua presença. Mas cremos também que as nossas casas terão muito mais da tua presença. Pai, esse irmão, essa irmã que é só ele convertido dentro da sua casa. Por isso nós oramos agora. Nós oramos, Pai, pedindo um revestimento novo. E um revestimento espiritual, ó Deus, especial. A ponto, Deus, de que quando essa irmã entrar dentro da sua casa, Deus, a luz vai prosperar. E as trevas vai recuar. Porque o grande eu sou está revestindo esse irmão, essa irmã com o novo. E a glória de Deus está vindo. A glória de Deus prevalece no tempo da adversidade. Porque na adversidade é que é testificado quem são os do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, por esses irmãos, meu Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor os dê a vitória dentro da sua casa, com livramento, com palavra de sabedoria e com, Deus, a convicção, a determinação de permanecer na tua palavra, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Senhor, porque é o Senhor que está fazendo aqui. Visita-nos, Senhor, nessa noite, nessa semana. Pai, assim como o Senhor lançou a palavra, nós lançamos. E cremos, Pai, que nós veremos os irmãos voltando, meu Pai, testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor irá fazer ainda essa semana. Experiências novas. Pessoas estão sendo arrancadas do lugar onde elas estão, para ser levadas para um nível mais alto. Porque Deus quer que nós cresçamos em fé.
Confie no seu Deus. Pai, nós oramos em nome de Jesus e te adoramos, Pai. Abençoa os irmãos que estão em casa. Ouça também o clamor no coração deles, Pai. Atenta, Deus, à necessidade de cada um e conserva-nos, ó Deus, na tua presença. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado. A razão por que nós temos fé é Ele. Por isso nós o adoramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.